Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 7 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato a se inscrever no meu canal Dalto Vieira Investe no YouTube. De forma gratuita você pode passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se. Vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Aproveite ao máximo todos os vídeos de aprendizado que existem no canal. Dentro ali da playlist você pode aproveitar bem esses vídeos. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, basta clicar no card que aparece aqui para você que você possa receber essas mensagens em tempo real no seu celular, no seu desktop, testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Recomendações, informações relevantes durante o pregão e também carteiras de ações, semanal e mensal. Partindo para a análise de hoje, eu vou falar sobre Bovespa, futuros, mini índice, mini dólar, depois volto para as ações, PTR4, Vale 3, MGLU 3, Lynx 3, Itube 4, Sambi 11, Abev 3 e GGBR4. Ibovespa no pregão de hoje, depois de uma sequência de quedas, ou seja, de 4 pregões consecutivos de queda, Ibov apresenta uma leve alta no pregão de hoje, mais 0,17%, enfim, uma estabilidade. A superação da máxima de hoje nessa região de suporte traz uma chance de se ter aqui um repique de alta no índice Bovespa. A resistência mais próxima para o Ibov, que ainda continua sendo válida aqui, é uma região na faixa dos 94.400, está brigando aqui com ela agora. E depois disso seria 95.793. Seria o outro nível, o suporte que foi perdido, um fundo que foi perdido aqui entre essas tentativas de subida do índice. Essa região aqui anterior de fundo, chamada mudança de polaridade, o que era suporte, tende a virar resistência. Então, seria o primeiro patamar de resistência para o índice. Acima disso, a região dos 96.500 pontos. Partindo para os futuros, lembrando que o suporte continua sendo válido aqui, nesse atual movimento de baixa, enquanto não gerar sinalização para cima, o suporte válido na faixa 93.424. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Nos futuros, mini índice bateu numa região aqui de suporte, fechamento ali anterior, e gerou aqui um candle de recuperação, que pode trazer um movimento de alta no gráfico diário. Primeira sinalização para isso, superar a máxima de hoje, 95.195 pontos. Partindo para o gráfico de 60 minutos, o que nós temos é movimento lateral, tendência indefinida. Adalto, mas aqui já tem um pivô de alta, forçando a barra teríamos. O fato é o seguinte, de forma simples acima dessa região aqui, ó, que era uma resistência, que inclusive foi comentada nas informações que eu passo no início do pregão, da suposta existência dos futuros em mini índice e mini dólar, região dos 95.040 está sendo bem respeitada. 95.000, 95.040. Enfim, acima desse patamar, abriu amanhã para cima desse patamar, gerou fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou mesmo pivô de alta, para cima dessa região dos 94.945 a 95.040, fica mais para se buscar a operação de compra. Ou seja, aqui no gráfico de 10 minutos, dá para se ver, estou jogando aqui no gráfico de 10 minutos, movimento de baixa, se abrir aqui gerando uma sinalização de subida, ou seja, um fundo ascendente, seria uma das alternativas de compra para o mini índice, ou seja, a favor justamente de entrada acima dessa região. O ideal, inclusive, até pivô de alta no mini índice. Enfim, abriu subindo, mais interessante para a ponta compradora. Por outro lado, abriu forte aqui para baixo dessa região, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 5 minutos principalmente, se abrir aqui caindo, fechar aqui para baixo da média, topo descendente no gráfico de 5 minutos, pivô de baixo, mais interessante seria para venda no G5, ou seja, aqui se eu der um zoom menos no gráfico de 5 minutos, dá para se observar uma região de topos anteriores. Aqui funcionou como suporte, resistência, voltou a funcionar como suporte. Abriu forte aqui para baixo dessa região, passou a proporcionar topo descendente ou pivô de baixo, um pouco mais interessante para buscar a operação na ponta vendedora. Mas no primeiro momento, nesse momento acaba mais apontando para a possibilidade de operação de compra. Vamos ver se confirma aí na abertura do próximo pregão. No dólar, no dia de hoje, tivemos aí um dia forte para cima, dólar buscando a região forte ali de resistência. Um dos pontos que a gente tinha destacado na faixa dos 3.874 foi para cima desse patamar, outro nível mais forte no 3.900 a 3.904. Então, dólar bem forte no pregão de hoje, alta de 0,94%, ainda não fechou, está ainda tendo mais uns 10 minutos pela frente para fechar. E agora, a resistência mais relevante, se eu só ver a questão do ajuste aqui, se está tudo certo, tá? A zona de resistência mais relevante acima desses 3.904, a máxima de hoje foi 3.909, é essa região de vários topos anteriores do gráfico diário. Uma região de 3.919,
Depois dessa região de 3.919, a gente já vai falar nas máximas dos topos, na 3.940, 3.947,50 e aqui 3.949,50. Enfim, são vários topos anteriores, mas a região mais testada está aqui nesse nível de 3.919 até um patamar de 3.922. Região mais testada aqui pelo gráfico diário. Chegando nesse nível, aumenta a probabilidade de se ter movimento de correção no gráfico diário e também até no gráfico de menor periodicidade. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o que aconteceu no dólar? Abriu caindo, que foi esse candle aqui, e reverteu para cima, que voltou a ficar alinhado, muito mais alinhado para buscar a operação na ponta compradora. Então, gerou um movimento de subida e agora está dentro do movimento de baixa. A tendência, ou seja, no gráfico de 60 minutos é de alta e nesse momento está dentro do movimento de baixa. Por estar dentro do movimento de baixa no gráfico de 60 minutos, favorece a possibilidade de se buscar a operação de venda de topo descendente, assim como aconteceu aqui, ó. Esse topo descendente era uma das alternativas de venda, inclusive abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos. Tentou subir aqui no dólar a partir do próximo pregão. Bateu nessa região de 3.886 a 3.892. Respeitou essa região aqui, tentou subir, respeitou essa região, gerou topo descendente, possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora. Voltou para cima da região de 3.892 e passou a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de alta, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, que seria basicamente no gráfico de 30 ou de 60 minutos, proporcionar uma sinalização de fundo ascendente e uma chance maior de ter um movimento de subida no gráfico de 60 ou de 30 minutos, favorecendo muito mais no gráfico, por exemplo, de 5 minutos, retomar a compra após sinalizações de fundo acima da região aqui dos 3.892. Seguindo aqui para as ações, nas ações temos aqui na PETR4 no pregão de hoje uma leve alta, 0,04%, enfim, estabilidade, já teve o fechamento aqui. Nesse fechamento aqui da PETR4, nós temos aqui o ativo gerando um sinal de fundo no gráfico diário em cima no patamar de suporte, mas muito fraco ainda. Olhando para o gráfico de 60 minutos, por enquanto muito fraco. Animaria um pouco mais para buscar uma compra na Petro, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, se o ativo conseguir fechar acima, no próximo pregão acima dessa, ou seja, gerar um pivô de alta no dia 60 para se buscar algum tipo de entrada. Animaria um pouco mais avaliaria essa possibilidade de compra na Petro, mas por enquanto segue aqui em cima de um patamar de suporte, tendência ficando um pouco mais indefinida no gráfico diário, dentro ali de um leve movimento de queda no gráfico semanal, e dentro desse processo, o ativo ainda tem um viés de alta, mesmo estando ali dentro de uma leve sinalização de baixa, ainda está dentro de um viés de alta no gráfico semanal, no gráfico mensal. Então, um papel que ainda me interessa um pouco mais, olhar um pouco mais para a operação na ponta compradora. Na Vale 3, o dia de hoje foi de alta de 1,75%. O ativo gerou um pivô de alta, conseguiu ali superar ali o topo anterior, o pivô de alta no pregão de ontem, e agora vindo para a região de resistência dos R$ 49,00, acima disso R$ 49,50, R$ 50,00. Para quem está comprado, vale a pena ficar atento aí nas mínimas ascendentes do gráfico diário para ir reposicionando um stop de proteção para quem está comprado em Vale 3 a favor dessa tendência de alta de curto prazo no ativo. E atenção especial justamente em toda essa região de resistência que ela tem pela frente, 49, depois 49,50 e a região dos R$ 50,00 ficando mais intensa a questão da resistência para Vale. MGLU3, pregão de hoje, recomendação de compra na ação, na superação da máxima do pregão anterior. Já tinha comentado o ativo na última videoanálise. Então essa recomendação foi executada, a ação terminou com alta de 3,23%. Dentro desse processo de alta dela, se a gente pegar aqui os dados aqui dessa entrada, 175,36 pontos de entrada, 170,06 pontos de stop. Isso gera um stop em torno de 3,02%, risco da operação. Objetivo na faixa de R$ 185,96. Carteira, o posicionamento aí nesse papel, 12% do capital total. Voltando para o gráfico do ativo. No gráfico aqui do ativo, o principal desafio pela frente é essa região de topo e essa outra região de topo. Stop, como eu já disse, está aqui abaixo dessa região, na expectativa de pegar um movimento de subida a favor do movimento da sinalização de alta do gráfico semanal. Vamos ver se ela consegue confirmar isso aí nos próximos pregões. Resistência mais relevante nesse momento por volta, primeiramente, de 178,50, depois aí tem as máximas 181,16 e R$ 182,00. Links 3, recomendei compra no ativo, na superação dos R$ 29,26, em 29,27, só que ela só acionou agora
no leilão de fechamento. Então, ou seja, para mim essa compra ainda ela foi acionada só no leilão, mas ela não disparou a entrada. Por quê? Porque para quem botou ordem lá de ao oscilar acima, disparou o gatilho, mas depois disso não teve mais negociação. Então, vai ficar para o próximo pregão, avaliando aí a abertura do próximo pregão, a possível entrada um pouco mais acima, com stop aqui embaixo, que foi comentado, ou mesmo abrindo um pouco mais abaixo, também possibilidade de entrada um pouco mais abaixo, tá? Em relação a essa recomendação de compra. Qual é a expectativa no papel? Ela tem um movimento de baixa no gráfico semanal e está no início de um movimento, dando sinais de início de movimento de alta no gráfico semanal, ou seja, a favor da tendência de alta de médio prazo. E aqui no gráfico diário, se a gente observar bem, a gente tem uma formação semelhante à de um ombro cabeça-ombro invertido, que aqui sinalizou um topo, mas no pregão de hoje ela anulou essa formação de topo, trazendo a possibilidade, aumentando a chance de poder ter um movimento, estender esse movimento aqui para cima, podendo buscar essa região aqui de resistência inicial mais relevante, por volta dos R$ 31,00 a R$ 31,31 e depois R$ 31,50. Se a gente projetar até a questão do ombro, cabeça-ombro invertido, se a gente for projetar aqui esse rompimento, a projeção de alta, que seria a altura basicamente aqui dessa cabeça, ou seja, o ombro aqui, o outro ombro aqui, a cabeça aqui, projetando essa altura, a gente teria um objetivo lá na faixa dos 33,57, seria a projeção de alta desse padrão. Vamos ver se o mercado aí vai confirmar isso para cima. Passando aqui os dados, que foi a recomendação 29,27, o stop em 27,84, o objetivo 32,13, risco de 4,84%, ativo com a volatilidade um pouco maior e alocando menos capital nesse papel, 10% aí do capital total nessa operação que, lembrando, não foi executada no pregão de hoje, apesar do mercado ter jogado para cima no leilão de fechamento. Lembrando, o gráfico de 1 minuto estava aqui embaixo, abaixo do ponto de entrada, que ela bateu na trave, não chegou nos 29,27, e no leilão ela deu um salto aqui para 29,39, subiu aí no leilão 1% só no leilão de fechamento. Então, por isso, vai ficar aí para o próximo pregão a possível execução desse ativo, e isso tudo vai ser informado dentro do canal DV Invest no Telegram. Itaú Unibanco e TUB4, fechamento em alta de 1,38%. Ativo gerou um engolfo de alta no gráfico diário em cima de um patamar de suporte, mas eu não vejo, num primeiro momento, uma relevância tão grande desse ativo. Primeiramente, entre as médias. Segundo, a tendência está indefinida no gráfico diário. Não vejo claro uma perspectiva, a não ser a questão da tendência indefinida seria basicamente, se for para buscar algo, tentar pegar algo até essa região de resistência mais importante do ativo, que seria ali por volta dos 36,30 até um patamar de 36,67. Toda essa zona aqui de resistência que foi extremamente respeitada por esse papel. A primeira resistência aqui nesse ponto, aqui virou também uma resistência e aqui voltou a funcionar tudo como resistência para o ativo. Então, essa sinalização de alta pode trazer o papel aqui para cima, mas para mim, nesse momento, não está tão clara, apesar da sinalização positiva em TUB4 em cima de uma região de suporte, ou seja, não encaixa compra nesse ativo no momento para mim, pensando em swing trade. Sambi11, por que eu estou mencionando aqui Sambi11, que também é outro banco? Vou mencionar Sambi11 e a BEV3, que são ativos que geraram um movimento forte para baixo no gráfico diário, veio um movimento muito forte para baixo das duas médias, inclusive, e ambos papéis, primeiramente Sambi11, com esse movimento mais prolongado para baixo, testando região de resistência importante anterior, que é a região de topo no gráfico semanal, o que pode proporcionar uma sinalização aqui de repique de alta. Já gerou um sinal hoje que foi superação da máxima pregão anterior, mas o candle ficou fraco ainda. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, lateralizou. Se abrir o próximo pregão superando a máxima de hoje, ou seja, ou gerando alguma sinalização de alta no gráfico até de 15 minutos, mais forte para cima, possibilitaria a chance de tentar pegar algum movimento de repique de alta para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, operação contra a tendência, tentando pegar um repique de alta ali para a zona de resistência anterior, que foi um suporte que foi perdido em 46,09. Seria um dos pontos ali de possível objetivo para um repique de alta nessa ação, sem exigir muito para cima, porque a tendência não é de alta, a tendência é de baixa nesse momento. O mesmo para a Ambev, que a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes, movimento intenso para baixo, a ação hoje superou a máxima do pregão anterior, possibilitando, gerando um primeiro sinal de reverter um movimento de baixa para um movimento de alta. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, esse aqui está até um pouco mais claro a possibilidade de gerar um fundo ascendente. E aí, trabalhando com stop até curto, poder trabalhar abaixo de um fundo aqui, se ela abrir o próximo pregão aí subindo. Na expectativa de pegar um repique de alta nessa ação, sabendo que vai ter um desafio relevante ali por volta dos 17,16,
Acima disso, outro nível seria na faixa dos 17,50. Eu não exigiria muito para cima dessa região, principalmente próxima ali das médias na Ambev para um possível repique de alta. Enfim, possibilidades para um perfil mais arrojado aí, quem trabalha buscando entradas contra a tendência. GGBR4, ativo que confirmou ainda mais hoje a sua tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes. Fechou abaixo de uma zona de suporte, inclusive já testando outro patamar aqui de suporte, nessa região de fundo anterior. Então, toda essa região de fundo anterior, o ponto mais baixo do suporte, na faixa dos 14,65. O início dessa região de suporte, 14,80. Ela fechou abaixo já dos 14,80. Está dentro dessa região aqui de suporte, um patamar de fundo anterior ali testado. Mas nesse momento, nenhuma sinalização de mudança dessa tendência. Não vejo um papel para entrar comprando agora. A venda para mim não se encaixa porque já tem vários pregões aqui para gerar realmente o pivô de baixa. Então, qualquer alternativa, se for primeiramente para buscar compra em cima de GGBR4, o ativo teria que anular essa tendência de baixa, teria que superar essa região aqui de topo anterior ou esticar um pouco mais, se afastar um pouco mais das médias, chegando em um patamar de suporte um pouco mais relevante do gráfico semanal, que seria essa região de fundo aqui anterior, lá por volta dos 14,32 até 14,07, para aí sim avaliar a possibilidade de compra de contra a tendência do gráfico diário, tentando pegar um repique de alta em cima no patamar de suporte mais relevante do gráfico semanal. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.